Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o deputado Marco Feliciano declarou que a bancada conservadora no Congresso vai apresentar forte oposição à criação de uma Guarda Nacional nos moldes das ditaduras bolivarianas da América do Sul. O deputado apontou que as guardas semelhantes funcionam como polícias políticas que agem com extrema violência. O deputado declarou: "Eu quero afirmar que aqui no Brasil essa proposta não vai prosperar. Nós, parlamentares conservadores, estamos unidos no sentido de impedir essas manobras das esquerdas de criar essa verdadeira guarda pretoriana." Feliciano explicou que a criação da Guarda Nacional, a política de desarmamento e o enfraquecimento das Forças Armadas são parte de uma estratégia ideológica implantada em todos os países onde a esquerda ganha o poder. O deputado pediu aos cidadãos que cobrem seus representantes, em especial os eleitos com um discurso conservador, para que trabalhem no Congresso contra a implantação das ideologias esquerdistas. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário, além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 19 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E eis que no horizonte turbulento surge a proposta do governo Lula de criar uma Guarda Nacional, como aquelas adotadas em ditaduras tipo as Forças de Ações Especiais, a FAES, lá da Venezuela, que ao menor sinal de manifestações populares contra a feroz ditadura de Nicolás Maduro, são acionadas e com violência desmedida causam as mortes de cidadãos comuns desarmados. Eu quero afirmar que aqui no Brasil essa proposta não vai prosperar. Nós, parlamentares conservadores, estamos unidos no sentido de impedir essas manobras das esquerdas de criar essa verdadeira guarda pretoriana com comando centralizado no governo federal, com concurso próprio e currículo aos moldes proposto pelo guru das esquerdas, que foi treinado em Cuba e foi um aluno aplicado do mestre Fidel Castro e que se diz arrependido de, nos primeiros governos do PT no Brasil, não ter mudado os currículos das academias militares, como já declarou. A criação desse monstrengo chamada Guarda Nacional, juntamente com o desarmamento da população e o enfraquecimento das Forças Armadas no cenário político, faz parte de uma estratégia ideológica implantada em todos os países onde a esquerda ganha o poder através do voto popular. Mas, como eles sabem que esse status de vitória é provisório, que pode ser revertido em um próximo ano eleitoral com eleições livres, eles tratam de criar mecanismos para se perpetuar no poder. Eu espero realmente que a população brasileira cobre dos seus parlamentares eleitos com viés conservador para que juntos possamos impedir quaisquer tentativa de mudança na nossa Constituição para implantar ideologias marxistas que vão contra os nossos costumes e tradições do moral judaico-cristão. Eu quero ver se os legisladores eleitos na onda conservadora irão manter suas posições prometidas em campanha. Quando o governo PT os pressionar e ameaçar não lhes darem recursos ou status, se esses parlamentares irão manter-se comprometidos com o que pregaram ou irão render-se ao canto da sereia petista. Ao povo, eu digo, políticos só temem os seus eleitores. Então,
então marcação cerrada neles. Que Deus continue nos dando forças para resistirmos aos ataques esquerdistas em todas as áreas de formação intelectual dos nossos jovens. Afinal, o Ministério da Educação e da Cultura já foram novamente tomados por progressistas. Os nossos jovens já estão com currículo escolar infiltrado de ideologias ateístas e comunistas. Resta-nos apenas orar e vigiar e rogar a Deus que tenha piedade do nosso Brasil. Obrigado, presidente. Olha, muito me preocupa a opinião pública, porque ela nunca foi favorável ao Congresso. Não importa se o Congresso está fazendo certo, se está se omitindo ou se está fazendo errado. A opinião pública nunca foi favorável. E o que está acontecendo agora, na leitura da opinião pública que eu faço junto àqueles que compõem a opinião pública, ao menos a parcela que me elegeu, a parcela que está vinculada aos movimentos que estão na frente dos quartéis, uma parcela, porque o Congresso está se omitindo contra o ativismo judicial. E, obviamente, que uma outra parcela do eleitorado também está vendo o Congresso como um estorvo, porque não é favorável ao futuro governo. Então, esses também se unem. E aí a gente fica aqui nesse dilema. O que fazer? E por que o Congresso não faz? Essa que é a grande questão. Por que o Congresso não faz? Lembrando, todos os países que atingiram os níveis mais altos de democracia, que hoje são emulados por todos os países emergentes, são países nos quais os seus parlamentos e os seus congressos foram reforçados. Os seus parlamentos e os seus congressos, até de países presidencialistas, conquistaram mais poder, mais autonomia, mais voz, mais soberania. E é exatamente isso que nós não temos. Por quê? Temos líderes que são eleitos por nós mesmos, que vendem esse poder, negociam esse poder, por vezes com o executivo, por vezes com o judiciário. E o Congresso deixa de ser soberano, o Congresso deixa de ser autônomo, se vende à demagogia do momento, não encapsula e compartimentaliza a real discussão da sociedade brasileira, que deveria ser travada aqui, decidida aqui, não. É completamente subjugada pelas vicissitudes, seja de um lado ou de outro, que ocupe o poder no momento. Isso não pode mais acontecer. Os deputados neófitos, aqueles novos que estão entrando na 57ª legislatura, têm uma obrigação de eleger um presidente de Câmara e um presidente de Senado que não venda o poder das suas respectivas casas, para que o Congresso, de fato, seja um Congresso mais forte, mais coeso, que trave as grandes discussões do Brasil, de reforma tributária, de reforma do sistema eleitoral, de reforma de regime, e que também aponte a futuros que o Brasil ainda não viu. Nós não temos essas discussões travadas, e isso me frustra como parlamentar, porque o que eu aprendi nesses últimos 4 anos é que existe extrema qualidade no corpo jurídico aqui da Câmara, assim como existe no Senado. Mas essas vozes simplesmente não sobem, porque os seus presidentes são eleitos por uma maioria que quer ver recurso público nos seus bolsos para que garanta suas eleições. É raso, é medíocre isso. Isso nos condena ao lodaçal dos países que nunca se tornarão países desenvolvidos. Veja a responsabilidade de um presidente de Câmara, de um presidente de Senado. E qual é o exemplo que o presidente Lira e que o presidente Pacheco está dando nesse momento? A sociedade em convulsão. E o que eles fazem? Mais do mesmo. Vendem esse poder. Vendem, estão negociando com um lado ou com o outro. Depende de quem gritar mais no momento. Isso não é bom. Isso não é bom para esse Congresso. Isso não é bom para o Brasil. Isso não é bom para o povo brasileiro. Temos que convencer aos novos deputados a eleger novos líderes de Câmara, novos líderes de Senado, que não estão acomunados com esse comportamento nefasto que tem nos condenado ao lodaçal. Ao mesmo tempo, temos que fazer aqui uma grande reforma do judiciário. Temos que ter uma grande amplitude de abraço,
tanto de senadores quanto de deputados, para terminar, tanto de senadores para deputados, abraçar uma reforma do judiciário, porque judiciário intervindo dentro do que eles chamam de legalidade, isso destrói completamente o Estado de Direito. E o Congresso precisa de autonomia para poder ser aquilo que os congressos maduros são no mundo. Um Congresso que existe o debate, que é transparente, que é cobrado diretamente e que discute políticas públicas de efetividade e que são de discussão e não de imposição. Esse que é o grande desafio da próxima legislatura e corremos o risco, como parlamentares, seja do Senado quanto da Câmara, de nos tornarmos totalmente irrelevantes se não fizermos essas grandes reformas. Cabe aqui aos novos presidentes de Câmara e aos novos presidentes do Senado de honrar essa missão. Presidente, muito obrigado pelo tempo.